se o corpo foi feito para correr, com todas essas evidências que a gente tem apresentado, tanto faz o equipamento usado para corrida? Junto dessa pergunta eu vou colocar uma outra, que é: por que nós vemos ainda tantas pessoas se lesionando, sendo que isso é uma coisa natural? Então, uma das coisas que o Christopher McDougall diz no livro é que os tarahumaras não se lesionam. Eles correm descalços, correm de sandália, correm um volume absurdo de quilômetros. E por que eles não se lesionam? Né? E por que a gente vê ainda muitas pessoas se lesionando? E é aí que vem a pergunta, né, o questionamento, se a corrida é realmente natural. Se ela é realmente tão natural, por que a gente tem esse índice elevado de lesões em corredores recreacionais? Né? Daí, o Christopher McDougall, ele vai criticar os tênis de corrida. Os tênis de corrida, pessoal, eles surgem, o primeiro tênis de corrida específico para corrida, que tem as características do tênis de corrida que nós usamos hoje, ele é de 1970. Em 1970, coincide com a divulgação dos trabalhos de Kenneth Cooper, falando da importância da atividade aeróbica para a saúde, longevidade e qualidade de vida. Então, há um estímulo às pessoas a correrem, praticarem corrida. Então, na década de 70, isso começa a crescer, muitas pessoas começam a correr, porque antes só corria quem era atleta, ou quem era meio pancada da cabeça. Depois isso mostra que o Kenneth Cooper mostra que isso é extremamente saudável, que as pessoas precisam praticar. Junto com isso, nasce o tênis de corrida, desvinculado disso, mas ao mesmo tempo, uma coisa embarca na outra, e os tênis de corrida começam a vender muito, um produto com potencial de venda enorme. Como que ele nasce? Um treinador norte-americano de corredores de longa distância, chamado Bill Bowerman, conhecendo os princípios da corrida, por exemplo, de que a velocidade do correr nada mais é do que o produto da frequência de passadas com o comprimento da passada. Então você tem um comprimento de 1 metro e a passada de 180 passos, então você vai, 180 passos por minuto, você vai percorrer a cada 1 minuto 180 metros. Então se você aumentar um ou outro, ou aumentar os dois, você fica mais rápido. Então ele queria deixar os caras mais rápidos. E ao invés de pensar apenas na questão da frequência, pensou na amplitude, como aumentar a amplitude desses passos. E ele pensou no aumento da amplitude, mudando o jeito de correr das pessoas, fazendo, ao invés de tocar a ponta do pé, tocar o calcanhar mais à frente. Fez a passada crescer para frente nos seus atletas. E observou que isso causava um grande impacto no calcanhar. Pensando nisso, ele falou: vou criar um calçado para resolver esse problema. E ele fez na máquina de waffle da mulher dele, derreteu borracha, lapidou essa borracha, fez um calcanhar alto e uma frente baixa, o que a gente chama de drop. Drop é a diferença da altura do calcanhar para a parte da frente do tênis. Essa é uma característica dos tênis de corrida. Então, com os tênis de corrida surge o drop. Com o que a galera corria antes? Corria de sapatilha, descalço ou com tênis de lona. Tênis de lona era borracha e lona, mais nada. Não tinha drop, não tinha nada. Não era feito para amortecer o impacto, era feito para não estourar a sola do pé, não fazer bolha, não ralar, não perfurar o pé. Só isso, proteção, não absorção de impacto. Aí o Bill Bowerman, ele é o cofundador da Nike, aí surge a Nike, embalado no Cooper, vende tênis pra caramba. Anos mais tarde, o Bill Bowerman, ele reconhece numa carta para um amigo, uma carta que não foi amplamente difundida, não tomou conhecimento geral, mas há relatos dessa carta, inclusive no livro Nascidos para Correr, que ele escreve literalmente que ele fez caca quando projetou o tênis de corrida. O projeto dele foi um projeto errado, porque ele inverteu a passada. Ele colocou a passada da caminhada como sendo apropriada para a corrida. E a gente sabe que a passada da corrida ela é diferente da passada da caminhada. Existem vários elementos biomecânicos diferentes na mecânica da corrida e na mecânica da caminhada. Isso é fácil de ver também nos animais. Os quadrúpedes, quando eles caminham de uma forma. Quando eles trotam, eles mudam os padrões biomecânicos. E quando eles galopam, eles mudam muito mais. Então é natural, em toda a natureza, você mudar os padrões biomecânicos de acordo com a velocidade. Então a gente anda e a gente corre. É como um animal que anda, trota e galopa.
e muda muita coisa quando faz isso. A gente também muda. A corrida não é apenas uma aceleração do caminhar, ela é um outro movimento, tá? Ela é um movimento diferente. E uma das diferenças é a aterrissagem. Na caminhada, o nosso coxinha de pouso do calcanhar, ele é o suficiente para absorver o pequeno impacto da caminhada, mas para absorver o grande impacto da corrida, ele não se torna tão eficiente. Daí que entra o arco plantar, que quando a gente toca o calcanhar, a gente não usa o arco plantar, quando a gente toca o médio pé ou o antepé primeiro, aí a gente usa. Assim como as panturrilhas, os tendões calcâneos, tá? A gente não falou do trato iliotibial e dos tendões dos músculos posteriores de coxa, que também são muito longos e também funcionam como molas e são muito menores nos outros primatas, tá? Mais uma evidência aí para sustentar a nossa hipótese. Os tênis de corrida começam a progredir, então, estimulando as pessoas a correr de uma forma antinatural, o que é chamado por alguns autores de corrida industrializada. Então, a corrida industrializada ela é diferente da corrida natural, porque a indústria fez um equipamento inapropriado, entre aspas. Dá para você correr certo com um tênis de corrida. Se o drop for muito alto, fica difícil, tá? Ele já estimula você a colocar o calcanhar. Por quê? Porque ele é mais alto atrás. Como é que você vai colocar a parte mais alta depois? Fica difícil. Uma mulher que anda de salto alto, dá para colocar o salto depois da frente do pé? Então, quanto mais alto o drop, mais difícil é você correr de uma maneira mais adequada. Ah, Ricardo, então você está dizendo que a forma certa de correr é tocar o pé inteiro no chão ou o antepé primeiro? Provavelmente sim. É errado tocar o calcanhar primeiro? Não é totalmente errado se a sua frequência de passadas for bem alta. Se a sua frequência de passadas for bem alta, o seu calcanhar não vai entrar lá na frente do seu centro de gravidade, ele vai entrar embaixo e vai entrar um pouquinho elevado a ponta do pé, bem pouco elevado. Agora lá na frente ele entra mais elevado. Aqui embaixo ele entra pouco elevado. Daí tudo bem, frequência de passadas alta, não tem tanta importância o contato inicial, tá? Mas é considerado por alguns autores da biomecânica que o médio pé seria a melhor forma, tá? É entrar com o pé inteiro no chão. Respondendo à pergunta então, hoje nós temos calçados minimalistas, tá? Calçados que não tem drop, calçado que não tem apoio para o arco plantar. Isso é um outro problema que o Bill Bowerman inventou para a cabeça. Vou falar também, ele pôs um reforço no arco plantar. Gente, o arco plantar não precisa de reforço. Ele é uma estrutura forte o suficiente para se manter elevado você descalço. Ele não desaba, a não ser quem tem o pé plano, precisa fortalecer para ganhar altura nesse arco, certo? Você colocando um apoio no arco plantar, você faz com que esse apoio almofadado faça o papel dos músculos que sustentam esse arco forte e elevado. Quando você tem algo que faz o papel dos músculos, você atrofia esses músculos perdem função. Então, o pé, a pessoa que corre muito com calçado que vive de tênis, não fica em casa descalço, não caminha em casa descalço, ou de sandália, calçado reto, calçado duro. É importante você caminhar. Se você não faz isso nunca, você vive de tênis, comece só dentro da sua casa, fica uns meses andando dentro de casa descalço. Se você já faz isso, você já pode começar a andar um pouco fora, não correr ainda, mas andar de sandália. Tá? Sandália sem drop, dura, sem apoio nenhum para os pés, tá? Para você fortalecer o seu arco plantar, essa estrutura anatômica. Porque só usar o tênis vai enfraquecendo, o seu pé vai ficando mais fraco. O tênis ele também mobiliza 33 articulações, se não me engano são 33 ou 36 articulações nós temos nos pés. Então o pé ele se move de várias maneiras, né? Então a gente tem muita articulação. Quando a gente coloca o tênis, a gente mobiliza boa parte dessas articulações. A gente sabe que quando a gente mobiliza um membro, a gente tem uma atrofia dos músculos também. Os músculos ficam fracos. E a gente precisa fazer a fisioterapia depois para reforçar. Então, usar muito tênis também pode deixar esses músculos fracos. Por isso que é importante variar um pouco. Não precisa abandonar de vez o tênis, até porque se você fizer isso, você vai arrumar mais problema do que solução. Porque se você abandonar totalmente o tênis, seu pé não é forte para suportar a carga de treinamento que você impõe com o tênis. Você vai ter várias lesões, pode ter fratura por estresse, uma série de tendinites, uma série de problemas, porque você não tem ossos, músculos, tendões, ligamentos fortes o suficiente no seu pé. Então isso tem que ser algo muito gradativo.